Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui à nossa casa, ao Portal da Luz, para a nossa noite de aprendizado. Hoje nós temos a alegria de ter conosco aqui a primeira vez o nosso amigo da Obreiros do Bem, o Aloísio Sônego, que muito gentilmente atendeu o nosso chamado para falar conosco. Obrigado, Aloísio. Então, vamos começar a nossa preparação, sempre tão necessária para os trabalhos da noite, convidando a nossa irmã Daniela para nos trazer a leitura. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos ouvir uma mensagem do livro Boa Ideia, de Pastorino. Servir e passar. Sirva com amor e por amor. Não se imagine bom porque esteja prestando esse ou aquele benefício. Seja espontâneo e despretensioso. Descubra a alegria de servir. Habitue-se ao bem de tal maneira que todos os seus atos, por mais elogiáveis que pareçam, nunca deixem de ser espontâneos e naturais. O santo não sabe se é bom. Ele é o que é. Não sabe ser de outra maneira. Por todo bem que você faça a outros, o primeiro beneficiado sempre será você mesmo. Que assim seja. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso para agradecermos pela oportunidade de poder estarmos mais uma vez aqui reunidos nesta sexta-feira para que juntos possamos aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E em forma de agradecimento, nós elevaremos ao mais alto uma canção em forma de oração. Só quem ama como eu de dor. Quem no choro se esconder não merece a paz do amor. Bendita seja assim esta verdade em mim, porque na dor me entendi, no viver para crer que a vida como bordão na luz do sofrer, a luz do perdão, para se encontrar, há que se perder para poder ouvir o seu coração. Quem flutua na luz de uma crença de paz, descobre o que é amar e entende que o esteio do amor
só se faz naquele que é capaz de na dor, só na dor, perdoar. Quem flutua na luz de uma crença de paz, descobre o que é amar e entende que o esteio do amor só se faz naquele que é capaz de na dor, só na dor, perdoar. Convidamos agora o nosso irmão Aloísio para nos trazer os ensinamentos da noite e mais uma vez agradecemos a ele pela presença e pelos ensinamentos que vai nos trazer. Obrigado, Aloísio. Uma boa noite a todos, uma alegria muito grande estarmos aqui nesta casa de oração e trabalho, pela primeira vez na condição de conversante com vocês, porque a gente não se intitula palestrante, porque na verdade a gente vem aqui bater um papo, conversar um pouco sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Depois dessa melodia que o Domingos cantou para nós, e depois da beleza da mensagem trazida pela Daniela, a gente fica até constrangido, porque poderíamos terminar a nossa fala somente com essas duas mensagens. Mas o Evangelho nos pede que a gente fale e converse alguma coisa. E como é importante, quando o Domingos perguntou, um tema da nossa palestra. E sempre a gente vai conversando, pensando sempre em alguma opção que venha falar aos nossos corações. Sempre que a gente procura falar sobre um tema, esse tema tem muito mais a ver com quem está falando do que quem vai ouvir a mensagem. Normalmente é assim que funciona. Então, quando a gente ficou pensando num tema, a paz do mundo e a paz do Cristo, nós lembramos de uma passagem do Evangelho onde o nosso Mestre disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vejam que coisa interessante. Quando a gente pensa estarmos em paz, eu posso dizer a vocês sem sombra de dúvida que não tem coisa mais gostosa do mundo do que termos paz. Paz de espírito e saúde do corpo e da alma não tem preço. Se a gente for pensar, são os maiores tesouros que nós podemos almejar. Porque os tesouros materiais, ora a gente tem, ora a gente não tem, e as situações vão mudando. Mas a paz de espírito e a saúde da alma é realmente fantástico, sobretudo nesses momentos tão conturbados com que nós passamos. E vejam, irmãos, como que é interessante. Nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. E podemos dizer, sem sombra de dúvida, que ninguém aqui entre nós certamente imaginávamos que fôssemos passar, porque passamos e porque estamos passando e que vamos passar ainda. A gente nunca imaginou. Mas certamente a espiritualidade não foi pega de surpresa. A espiritualidade sabia exatamente, e nós outros certamente, quando estávamos no plano espiritual, muito provavelmente sabíamos das provas que estavam determinadas para que a gente passasse. Então vejam
que esses momentos vieram para trazer uma sacudida na nossa vida. Quem de nós poderíamos pensar no dezembro, né? Nós estamos chegando em dezembro de 2021, já final do ano, naquele dezembro de 2019, quem de nós poderíamos imaginar o que iríamos passar? Quantos e quantos planos desfeitos, quantos e quantos projetos, viagens, etc., que caíram por terra, que foram por água abaixo dentro da nossa concepção material. E vejam que isso tudo faz parte deste processo de transformação por que passa o nosso planeta. Significa que nós já estamos na regeneração planetária? Nós estamos passando pelo processo de regeneração, mas ainda vai demorar um bom tempo para que a gente consiga efetivamente estarmos no nosso planeta Terra na condição de um planeta mais tranquilo, mais pacífico, mais feliz. Mas para isso depende exclusivamente de cada um de nós. Cada um de nós buscarmos fazer a nossa tão famosa lição de casa, que é a nossa reforma íntima. Vejam, esses momentos conturbados por que passamos trazem para nós reflexões profundas. Não é para a gente sair dessa pandemia da mesma forma que entramos. Pensarmos nessa situação. Um amigo meu comentou certo dia que nós, no começo da pandemia, nós entramos num túnel escuro e vamos encontrar um outro mundo e encontrarmos também de forma diferente. Mas de que forma que eu vou estar nesse novo mundo, neste novo normal que vai surgir? Serviu para alguma transformação interna? Porque certamente cada um de nós, nesses momentos, tivemos que fazer não mais viagens para fora, mas as viagens interiores, dentro de nós mesmos, e aí a gente muitas vezes nos deparamos com o quê? Com a nossa verdadeira essência. Com a nossa essência, e muitos de nós não gostamos do que vimos. Nós certamente olhamos para dentro de nós mesmos e ficamos chocados, porque a gente se imaginava um pouco melhor do que a gente era. E a gente se pegou mais intolerante, mais impaciente, de certa forma um pouco mais maledicente. Então, começou a mostrar para nós alguns dos nossos defeitos que ficavam ocultos. Sabem aquelas coisas assim que a gente vai jogando debaixo do tapete e que a gente às vezes não presta atenção? Com aquelas situações, não, deixo para depois para resolver isso. Mas como estar em paz nestes momentos conturbados? Eis a grande questão, eis a nossa grande transformação. Porque Jesus falou que a paz dele é diferente da paz do mundo. A paz do mundo seria uma paz, digamos, onde não houvesse guerras, onde a gente tivesse a oportunidade de passar o tempo todo descansando numa rede, tomando uma água de coco, fazendo uma leitura. Só que não é bem assim. Não é assim. A paz de Jesus não é esta, é uma paz ativa, é uma paz transformadora. E essa paz exige trabalho, exige dedicação, exige, sobretudo, vontade. Vejam, quantos de nós, ao longo da nossa vida, não conspiramos contra nós mesmos? E a gente vai pensando dos dois aspectos, materiais e espirituais. Como que eu posso falar que eu conspiro contra mim mesmo? Vejam bem, normalmente tem aquelas pessoas que falam assim, você precisa mudar o seu hábito de vida, a sua forma de viver. Por exemplo, você tem que fazer uma atividade física, você tem que modificar o teu hábito alimentar, e etc, etc. E aí quando a gente fala o quê? Não, segunda-feira eu começo. A gente sempre fica protelando as nossas idealizações que são necessárias. E a gente fala coisas simples, por exemplo, eu vou fazer uma caminhada, tá? Aí o que acontece? Não, segunda-feira não vai dar porque eu tenho um compromisso. Não, na terça não pode porque está muito frio. Não, agora está chovendo.
Ah não, agora aconteceu o lockdown na cidade, nossa, condição ideal, eu queria tanto fazer a minha caminhada, e eu não vou conseguir porque agora veio o lockdown, por conta dessa pandemia. E a gente vai sempre protelando os nossos hábitos alimentares, e a gente vai ingerindo tantas e tantas coisas desnecessárias. E aí a gente faz um outro paralelo. Quantas coisas que a gente conspira contra nós mesmos do ponto de vista espiritual. Por exemplo, quem de nós não tem uma mágoa, um ressentimento, alguma coisa que fala fundo dentro do nosso coração? E eu posso dizer sem sombra de dúvida que a mágoa, vocês já pararam para prestar atenção no que significa a palavra mágoa? É uma má água. Então é uma má água que a gente ingere, e a gente fica ingerindo aquela água que vai trazer o quê? Bactérias, que vai fazer mal para o nosso corpo físico e, consequentemente, o nosso corpo espiritual. Então guardar mágoas não convence, não resolve nada. A gente tem que começar a beber a água pura do Evangelho. Se a gente quiser ter paz de espírito, se a gente quiser ter essa paz do nosso mestre que ele falou, nós temos que começar por essas transformações. O que é o ressentimento? O ressentimento, a própria palavra diz, ressentir, sentir novamente aquilo que sentimos lá no passado. É como se, por exemplo, num determinado dia, por exemplo, dia 29 de outubro do ano de 1999, às 20 horas e 15 minutos, uma pessoa tivesse pisado no meu pé. E todo santo dia eu lembro daquele fato, daquela situação que aconteceu comigo no dia 28 de outubro de 1999, às 8 horas e 15 minutos. Como se em todo santo dia eu pegasse um tijolo e batesse no meu pé para lembrar daquele fato. E aquele fato já aconteceu. E o melhor que nós podemos e devemos fazer é ressignificar aquele fato, tentar entender que aquela pessoa que nos feriu, muitas vezes ele não estava numa condição de evolução espiritual para entender aquilo que ele fez. E quantos de nós ainda ficamos guardando esses sentimentos, ressentindo novamente a cada dia? O Divaldo coloca de uma forma muito presente para nós, que entre perdoar e ser perdoado é melhor que a gente perdoe. Porque quando a gente perdoa, não fomos nós os que ofendemos. E quando a gente perdoa, a gente se liberta, a gente joga um peso desnecessário que a gente vai jogando nas costas. Tem uma passagem do Evangelho que fala com muita propriedade assim, que Jesus fala para nós: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Bom, se a gente fosse analisar essa passagem do Evangelho, a gente poderia falar o quê? Bom, Jesus então falou para a gente procurar por Ele, que Ele vai tirar todos os nossos problemas, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Ele vai retirar as nossas provas, as nossas expiações. Basta que eu siga Jesus, eu estou liberado de tudo aquilo que eu já venho trazendo de precedentes encarnações? Claro que não. O que Jesus falou com esta passagem foi o seguinte: que Ele retiraria de nós aquele peso extra que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida. E como a gente vai catando lixo ao longo do caminho, gente. Nós vamos catando, olha, o lixeiro tem uma função social importantíssima. A gente tem que agradecer sobremaneira a atitude desses nossos amigos trabalhadores, e nós muitas vezes, quando a gente está num carro atrás de um caminhão de lixo, a gente fica sempre reclamando, nossa, demorando, não mais, esse mau cheiro. Mas vocês já pararam para pensar que aquele mau cheiro que a gente está sentindo um pouquinho só, ele sente o tempo todo, e aquele trabalho difícil? Então, mas nós agimos na função de não do lixeiro, esse nobre trabalhador, nós agimos como pessoas que vão catando lixo. E Jesus fala para nós nos libertarmos. Se a gente quiser ter paz de espírito, se a gente quiser ter um pouco mais de tranquilidade, a gente precisa parar de prestar atenção em coisas que não valem a pena. Nós costumamos fazer da nossa vida como o cachorro que corre atrás do carro, né? O carro está passando
Ele vai correndo, latindo atrás daquele carro. Quando o carro para, ele não sabe o que faz. Nós agimos assim. A maioria das vezes a gente corre atrás de coisas desnecessárias. A gente briga por coisinhas tão insignificantes. A gente fica brigando para ver quem que é melhor numa coisa ou em outra. Eu costumo dizer que ninguém ganha briga nenhuma, gente. A gente não ganha briga porque por melhor que você saia vitorioso naquele embate, o que vai acontecer? Nós vamos sair chamuscados, não está. A gente tem que ser um pouquinho mais inteligente, sabe? Saber viver, ter paz de espírito. Eu costumo até dizer em relação à paz, que se custa a sua paz, então é caro demais. Só que a gente quer perder a nossa paz de espírito a todo custo. A gente quer ganhar uma discussão. Nós somos muitas vezes aquela pessoa que gasta uma caixa de fósforo inteira para procurar um único palito caído. Já prestaram atenção como a gente perde tempo, o tempo precioso para a nossa evolução espiritual? Então, se esses momentos vieram até nós, não é para a gente amanhã depois voltar a ser a mesma pessoa. Temos que pensar em nos transformar. Fazer esse exame de consciência, como consta na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Quando foi perguntado, Kardec questionou a equipe do Espírito de Verdade, qual o meio mais prático e eficaz para o homem domar as suas más inclinações? E a resposta veio muito simples. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio nada mais, nada menos do que o Sócrates, o filósofo. E nesse momento, então, não satisfeito com essa resposta simples, pontual e objetiva, Kardec ainda questiona: mas como conhecer a mim mesmo? E aí Santo Agostinho, de forma magistral, vem e nos dá uma lição fantástica. Fazei como eu fazia quando estava encarnado na terra. Ao final do meu dia, eu passava o meu dia limpo e analisava todas as coisas que eu tinha feito, quais as minhas ações que eu agi de um jeito que eu poderia ter agido de forma diferente, qual a situação que eu poderia ter relevado e eu fui incisivo, qual o meu ato de impaciência, intolerância, maledicência que eu tive ao longo do meu dia. Então tudo isso, ele nos recomenda que passemos o nosso dia limpo. E passar o nosso dia limpo é fazer o nosso exame de consciência. O que eu fiz desde que eu acordei pela manhã? Será que a hora que eu acordei pela manhã, eu tive a humildade de agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de estar mais um dia encarnado neste planeta? Ou eu acordei por simplesmente já fui correndo atrás das minhas coisas que eu tinha que fazer? De repente acordei atrasado, mal deu tempo de tomar café e já saí. Mas é importante que a gente faça essa reflexão, que a gente lembre de primeiramente agradecer a Deus. E precisa, como diz uma passagem, né? Precisamos abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então é importante, o primeiro ato pela manhã, após acordarmos os olhos, abrirmos os olhos, acordar e agradecer a Deus. Porque quantos irmãos não estão partindo para o plano espiritual no dia de hoje? Quantos irmãos não estão nos hospitais? Quantos irmãos que não estão aí perdidos nas ruas, sem um lar, ou numa cadeia? Então nós que temos a grata satisfação de estarmos aqui, ouvindo, vendo, falando, quantos e quantos irmãos padecem por deficiências? Então nós temos que agradecer sobremaneira a oportunidade. E a partir do momento que agradecemos a Deus pela bênção da vida pela manhã, nós devemos trabalhar com um preceito muito fantástico que a gente costuma dizer, é estarmos em vigilância e oração. A vigilância e oração, ela funciona assim: eu não preciso estar rezando 24 horas por dia, um Pai Nosso ou qualquer outra prece que seja, mas eu tenho que estar com o pensamento firme e voltado ao bem e à espiritualidade superior. Quando a gente mantém este pensamento elevado, esta sintonia, é como nós tivéssemos em torno de nós um círculo de proteção enorme,
como aquele escudo de proteção que a gente vê nos filmes de super-heróis, que nem o canhão de laser atinge. Porém, vejam que coisa interessante. Enquanto nós estamos com o pensamento voltado no bem, nas boas ações, naquela energia, nada nos atinge. Porém, a partir do momento que a gente muda a sintonia, entra numa energia que não é muito boa, fica nervoso, fica irritado por alguma questão, aquele círculo de proteção, aquele escudo invisível, ele se transforma numa simples bolha de sabão, que um simples inseto é capaz de derrubar, de furar. Então vejam como a responsabilidade nossa de mantermos os nossos pensamentos elevados, sobretudo quando a gente vai para a rua. Porque quando você vai para a rua, você vai encontrar outras pessoas com uma outra faixa vibratória. Então nós não podemos entrar na vibração mental dos outros. Quer ver um exemplo como é muito comum? Você está na fila de um banco, por exemplo, ou de um supermercado, de algum lugar, você está na fila, está tranquilo, a fila está caminhando tranquilamente, está todo mundo calmamente esperando. Aí chega uma pessoa esbaforida e já começa assim, né? Fica agitada. Nossa, poxa, mas essa fila não anda. Está vendo lá? Mas também, ó o funcionário lá, fica batendo papo com o outro. Tanta gente aqui para atender. Ele já contaminou a fila. Aí, se você não tomar cuidado, você já está falando mal de um, mal do outro, mal da política, mal disso, daquilo outro. Aí você entra nessa energia, que não é uma energia de paz, que é uma energia deletéria. Então é importante que a gente faça a nossa proteção espiritual, não entrarmos nessa sintonia. Por exemplo, uma coisa muito particular que a gente sempre costuma dizer. Temos um aparelho de rádio, por exemplo, na casa. Se tiver um aparelho de rádio, certamente, pela emissora, está emitindo as notícias, as músicas, os comerciais. E nós estamos ouvindo neste exato momento? Não. E por que nós não estamos ouvindo? Porque nós não ligamos, nós não entramos em sintonia. E eu posso até ligar o rádio, e posso fazer a ligação de uma estação que vai me trazer mortes, desgraças, notícias que vão mexer com o meu equilíbrio emocional, ou eu posso sintonizar numa música suave, que vai me deixar tranquilo, sereno. Depende de cada um de nós, e nós temos o livre-arbítrio de deixarmos o nosso rádio ligado, ou ligar numa estação que vai trazer notícias ruins, ou então ligarmos numa estação que vai trazer coisas boas para nós. Depende exclusivamente de nós. Então mantermos a nossa paz ao longo do nosso dia é fundamental. E Jesus, com muita propriedade, dizia assim: toda casa que você entrar, dizei primeiramente, que a paz seja nesta casa. Porque se aquela casa for digna da sua paz, ela recebe e ela envolve a todos os moradores da casa. Porém, se ela não for digna, a sua paz volta para você. Então, em todo lugar que nós formos, tentarmos manter este pensamento elevado. E quando a gente volta para a nossa casa, não vamos deixar que contaminações que a gente foi captando, né? Que eu falo para vocês que a gente vai pegando aquele lixo mental pelo caminho, não vamos deixar que aquele lixo venha para dentro da nossa casa. Se você está irritado por alguma situação no trabalho, por isso, por aquilo, serena antes de chegar em casa. Faça a tua higiene mental antes de entrar. E a higiene mental é mais ou menos assim que a gente costuma dizer, é como fazer um tratamento espiritual. As pessoas vêm fazer um tratamento espiritual na casa espírita e certamente vêm em busca de um socorro, de um lenitivo que está passando por uma dificuldade muito natural. Todos nós já passamos por um tratamento espiritual e a gente sabe muito bem que não é sempre que a gente está equilibrado. Muitas vezes a gente se desequilibra, porque a gente não fez a vigilância ou por algumas questões do passado, sabe lá por quê, mas todos nós já passamos certamente por um tratamento espiritual. Não é demérito nenhum, não se sintam menosprezados, eu tenho que fazer tratamento espiritual. Não é problema nenhum, nós somos todos seres humanos,
Estamos na mesma condição evolutiva. Aqui não tem anjo, não tem santo. Aqui é tudo espírito encarnado, né, no mesmo grau de evolutivo. Um ou outro só que é um pouquinho melhor, né? Mas nós aí estamos tudo, a gente costuma dizer, né, tudo farinha do mesmo saco. E aquele que se acha que é melhor, pelo contrário, né, é o pior dentre todos, né? Então, a gente tem que lembrar disso. E o tratamento espiritual, a gente pode dizer que funciona mais ou menos assim. Como se a gente tivesse, depois de um dia de trabalho, suado, com a roupa toda suja, né, transpirando com esse calor nosso da nossa cidade, né, que a gente sabe que é bem alternante, muito mais quente ou mais quente ainda, né? Aí você chega no fim do dia, você chega em casa, toma um banho, né, troca de roupa, passa o perfume, e aí tá bonito, né? Lindo, maravilhoso. Só que você sai de casa, o que vai acontecer? De repente você vai e se suja, um caminhão passou e lameou você novamente. A gente fala que o tratamento espiritual funciona dessa forma. Você vem para fazer o tratamento espiritual, mas mantenha a tua sintonia. Não dá para você fazer um tratamento espiritual e querendo que a espiritualidade resolva os problemas que são nossos. Querermos fazer depois, continuar fazendo a mesma coisa e querer que dê resultado diferente. Não dá. Se a gente está passando por um processo desse, é importante que a gente faça a transformação, que a gente mude, porque senão a gente vai cair no mesmo erro, na mesma situação. Então, esta paz que Jesus fala para nós é uma paz transformadora. Eu lembro até muito interessante, a gente que faz um trabalho de divulgação de Jerônimo Mendonça, que por sinal estaria fazendo 82 anos agora dia 1º de novembro, e Jerônimo vinha com muita frequência a Araraquara, nos 3 últimos anos do seu aniversário ele passou em Araraquara, 1986, 1987 e 1988, que ele desencarnou em 1989. E o Jerônimo, para aqueles que não conhecem, ele é uma pessoa normal, passou por um problema de uma artrite reumatoide que foi travando toda a musculatura dele, que ele foi de uma bengala para uma muleta, da muleta para uma cadeira de rodas e depois de uma cama ortopédica, que ficou praticamente imóvel. Não bastasse a isso, ele teve que extrair ainda os 2 olhos por causa de problema de compressão do cérebro, tomava medicamentos, a pressão dele era totalmente alterada e fazia palestras pelo Brasil todo. E Jerônimo Mendonça, uma certa vez, o que aconteceu? Ele se colocava numa posição muito de coitadinho, porque, ai de mim, né? Realmente, se a gente for pensar, a gente às vezes com uma unha encravada, se a gente já reclama da vida, imagina uma situação por que ele passou. E ele teve um problema de uma hemorragia tão grande que foi para o hospital, os médicos falaram, não tem jeito, ele vai desencarnar, não tem saída. Nossa, mas doutor, mas tem certeza? Sim, é por questão de dias, ele vai desencarnar. Ah, mas ele é tão amigo do Chico Xavier, será que a gente poderia levá-lo até Uberaba para ele se despedir? O médico falou, se levar, colocar na estrada, ele vai morrer no meio do caminho, só se for de avião. E arrumaram um avião, uns amigos lá, um avião pequeno, para levá-lo até Uberaba. E quando Jerônimo chegou a Uberaba, lá no Grupo Espírita da Prece, ele estava com um lençol branco que tinha ficado todo vermelho por conta da hemorragia. E quando o Chico viu o Jerônimo e o pessoal todo do Grupo Espírita da Prece, o Chico falou assim, olha só o nosso querido Jerônimo, está parecendo uma rosa, de tão vermelha, vamos cada um de nós dar um beijo suave no seu rosto, mas com muito cuidado para que ela não despetale. E assim foi, cada um dos trabalhadores lá do Grupo Espírita da Prece foram dando um beijo no Jerônimo, e que quando o Chico foi dar um beijo no Jerônimo, ele sentiu uma energia tão grande na região do seu abdômen, e que imediatamente estancou a hemorragia dele. E para aquele que foi se despedir, que ia partir para o plano espiritual, ainda acabou fazendo a preleção da noite lá no Grupo Espírita da Prece. E continuou esse trabalho por mais de 30 anos, levando o Evangelho de Jesus. Aí o Chico chegou para o Jerônimo e falou, sabe Jerônimo, por que aconteceu isso com você? Porque você assumiu a punção de coitadinho. Então, Jerônimo, pare de colocar-se na posição de coitadinho.
Vá e trabalha, faça o que você sabe fazer melhor, leve a mensagem do Evangelho e brinque um pouco mais com as suas situações, leve a vida um pouco mais leve. E quando ele foi se despedir do Chico, ele falou: obrigado, Chico, muita paz. Aí o Chico disse que vira para ele: corta o Z. Aí o Jerônimo até brinca, realmente, né? Corta o Z, muita pá, quer dizer, muito trabalho. Então vejam, se nós quisermos a paz do nosso Mestre Jesus, não é uma paz para a gente ficar de braços cruzados. Porque quando a gente está fazendo um trabalho, por menor que seja, quando a gente fala de caridade, muitas pessoas pensam assim: eu vou fazer caridade e é dar esmolas. A gente sabe que a esmola é a mais simples e mais fácil das caridades, entre aspas. Porque, na verdade, muitas vezes a gente dá esmola mais para se livrar do pedinte do que necessariamente estar com vontade de ajudar aquela pessoa. É mais para se livrar, né? Pronto, já sai daqui, vai para lá, já resolve o meu problema. Agora, a gente sabe que a caridade não se faz somente pela esmola. Nós podemos fazer caridade das mais diversas formas, como principalmente hoje em dia a caridade do ouvir. E quantas pessoas, irmãos, vejam, antigamente haviam poucas pessoas que necessitavam de um atendimento psicólogo, psiquiátrico, um terapeuta, tudo mais. Hoje, por quê? Porque as pessoas tinham amigos com quem podiam conversar, com quem podiam ouvir, com quem podiam contar. Hoje as pessoas acabam tendo que pagar para que alguém a escute. E se nós estamos, às vezes, na posição de ouvir uma pessoa que chega necessitada de uma palavra, que tenhamos a caridade de ouvir, sem termos pressa no julgamento. Porque na verdade é assim, a gente às vezes quando a pessoa vem falar para a gente já quer se livrar logo também daquela pessoa, né? É mesmo, mais ou menos semelhante, igual à esmola da moeda. Você quer logo se livrar daquela pessoa reclama, que fala. Gente, às vezes ela está precisando apenas e tão somente falar. Ela não está precisando que nós vamos dar para ela receita. Faça isso, faça aquilo. E a gente é muito rápido, né? A gente já faz todo o receituário, fala, faz isso, faz aquilo outro. Por isso que saber ouvir é muito mais importante do que saber falar. E precisamos desenvolver muitas vezes a caridade da paciência para aquelas pessoas que repetem 10, 20, 30 vezes. E quantos idosos, às vezes, eles ficam naquela fase repetitiva, e a gente tem que ter a paciência, porque amanhã depois seremos nós que vamos estar naquela parte. E será que vamos ter alguém que vai ter a paciência de nos ouvir? Então vamos lembrar nesse sentido, né? Vamos tentar fazer a nossa paz de uma forma mais ativa, de uma forma mais produtiva. Não ficarmos assim, não tenho nada para fazer, não tenho nada para pensar, não tenho nada que me preocupar. Se um dia você estiver assim, está com algum problema. Porque a paz que o Mestre Jesus falou para nós é uma paz ativa, de trabalho. E quando... o Jerônimo também tem uma frase que diz com muita propriedade assim, que quem não trabalha, dá trabalho. Então é melhor que a gente trabalhe do que ficar dando trabalho para os outros. É melhor assim. Então melhor nós estarmos na condição de fazer alguma coisa em prol de quem está necessitado do que sermos nós os necessitados. Então vamos tentar trabalhar um pouco, seja em benefício de nós próprios, como também e principalmente em benefício dos nossos semelhantes. Jesus não falou, repetindo as palavras do Antigo Testamento, qual que é o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E vejam como que é interessante, né? A gente tem que amar a Deus, que a gente não conhece, e a gente tem que amar o nosso próximo, que muitas vezes não é fácil, aquele próximo que muitas vezes é a nossa pedrinha no sapato, né? É o nosso familiar, é o nosso chefe, é o nosso subordinado ou insubordinado, como alguns falam, né? O nosso companheiro de trabalho. É sempre o outro que é a nossa pedrinha no sapato. Mas será que não somos nós também a pedrinha de sapato no outro? Já pararam para pensar até que ponto? Eu lembrava muitas vezes que eu reclamava costumeiramente do meu ambiente de trabalho. Eu fazia assim, eu trabalhava em São Carlos
E pegava o carro, ia para lá, fazia minhas orações, ia num ambiente assim de pura paz. Chegava lá na cozinha, tomava o café, conversava com o pessoal do atendimento, tudo tranquilo. Pegava o elevador, também estava em paz. Eu chegava no meu ambiente de trabalho, já parecia que ia explodir tudo. Aí eu falava, nossa, mas que ambiente difícil, que pessoas difíceis, tudo mais, né? E eu costumava dizer assim, que o ambiente meu de trabalho era um barril de pólvoras. Aí depois que eu saí, depois que você faz as suas reflexões, passa um tempo, você fala assim, aí você começa a analisar. Tá bom, o seu ambiente de trabalho poderia ser um barril de pólvoras. Poderia ter dinamites, poderia ter explosivos, até nitroglicerina, se a gente quisesse pensar, né? Coisa bem para fazer bastante estrago, né? Mas até que ponto não era eu a pessoa que chegava com o palito e riscava o fósforo lá dentro? E eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que muitas vezes eu fui aquele que acendeu o palito. Aí depois eu reclamava do quê? Da explosão, do barulho, do mau cheiro, da bagunça, tudo mais. Então, precisamos tomar cuidado também com isso, porque muitas vezes somos nós que estamos tirando a paz daquele ambiente. Seja com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e, sobretudo, com as nossas ações. Porque, aliás, na verdade, a vigilância principal nós temos que estabelecer nos nossos pensamentos. É lá que se originam todas as nossas outras consequências. Então, se um determinado dia você está assim, em casa, naquelas horas paradas, nas horas vazias, que a gente recomenda, não cuidado com as horas vazias, aquele dia que você está assim parado, sem nada para fazer, de repente começa a vir uns pensamentos não muito bons. É nesse momento que nós temos que exercitar a vigilância maior. Então, se vem um pensamento que não é muito bom, devemos, à maneira de um livro, virarmos a página e falar assim, que venha o próximo, até que venha um bom pensamento. E se você às vezes não conseguir controlar o teu pensamento, procure controlar a tua emoção. Controlando a emoção, porque às vezes a gente não, né, veio o pensamento, você não controlou, mas você está assim, parecendo um pimentão, de tão vermelho para querendo explodir. Aí você não conseguiu controlar o pensamento, a tua emoção vai para onde? Para a fala. Pronto, aí já acabou. Porque eu sabia de 3 coisas que Simão Pedro de Lima utilizava como referência, que depois são coisas que não voltam mais. E o Simão Pedro dizia assim, a oportunidade perdida, a flecha lançada e a palavra proferida. Até que um amigo nosso lá do Rio de Janeiro comentou mais uma, que é a pasta do tubo de dente, da pasta de dente. Depois que se apertou, não tem como voltar mais. Então, quando a gente fala da palavra, é uma questão muito interessante, porque a partir do momento que você falou, aí você não tem mais volta. Enquanto está no teu pensamento, você é senhor do teu pensamento. Depois que você falou, é como se você subisse no alto do monte e abrisse um travesseiro de penas num dia que estivesse ventando muito e soltasse aquelas penas. Aí não tem mais como voltar. Vai ser muito difícil você conseguir recuperar cada uma daquelas penas. É mais ou menos assim, para você tentar recuperar tudo aquilo que você falou. Então, vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas palavras e, consequentemente, não vamos deixar partir para as vias de fato e para as ações. Então, que a gente possa, irmãos, daqui para frente, fazer uma reflexão diferente. Que tipo de paz eu quero para a minha vida? Uma paz de não fazer nada. Eu vou esperar a próxima encarnação, que sabe lá de que forma e condição eu vou me encontrar, ou eu vou aproveitar a oportunidade de agora e transformar. Depende exclusivamente de cada um de nós. Está em nossas mãos ligarmos o rádio ou não, mudarmos a estação ou não. Tudo depende de nós. Eu agradeço imensamente a oportunidade, o convite da casa, na pessoa do Domingos, na pessoa do Anésio também, queridos amigos do coração, e eu desejo, né, como eu costumo sempre falar no fim das nossas palestras, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e gratidão a cada um de vocês.